Provérbios 16, verso 18, diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio. Ajuda-nos, Senhor, das nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ajuda-nos a vencer esse horrendo pecado, o pecado do orgulho. A parte da sua graça, da regeneração que há no teu espírito, da sua palavra que é a espada de dois fios, não temos a menor chance contra esse mal. Portanto, que nos dê a sua graça para vencer e lidar com tamanha abominação diante dos seus olhos. Que o teu reino avance, que tu recebas glória para si e nos conforme a sua imagem, em nome de Jesus. Amém. Vai tentando aí que não está bom não, viu? Irmãos, perdoe a falha, né, a questão da mesa aí, mas uma hora a gente consegue. O tema da minha mensagem essa noite é sobre o pecado dos pecados, o maior de todos os pecados, o pecado mais abominável que a Escritura menciona, o pecado do orgulho, soberba, altivez. Nós vivemos em um mundo hoje, irmãos, o pecado do orgulho sempre esteve presente na história da humanidade. Haja vista os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que a queda do homem se deu desde os primórdios da humanidade através do orgulho. O orgulho já estava ali presente. Entretanto, o mundo de hoje, o mundo que nós vivemos, o mundo moderno, ele é feito para incitar ainda mais esse pecado. Então vivemos em uma sociedade, em um mundo, onde tudo que fazemos, tudo que nos envolve, trabalha para favorecer o pecado do orgulho, para incitá-lo, exercitá-lo. E nós, como cristãos, nós não estamos indiferentes a isso. Esse pecado é um pecado que dioturnamente sonda os cristãos. Está ao nosso derredor muitas das vezes. E os cristãos que não sabem dominar ou lidar com esse pecado têm caído em grande transgressão. Podemos até dizer que os crentes modernos, que a igreja moderna é muito parecida com a igreja de Laodiceia, uma igreja soberba, arrogante, vaidosa. Por esse tipo de mensagem ter saído dos púlpitos, pela falta do ensino dos atributos de Deus, pela falta do ensino da depravação do homem, os cristãos têm cometido esse pecado, muitas vezes sem sequer saber que o cometem. Entretanto, ele está presente entre os cristãos, no meio do povo de Deus. E nós devemos, como combatemos o diabo, como combatemos Satanás, combater o pecado do orgulho com todas as nossas forças, porque ele é a causa da desgraça e da ruína da igreja moderna e de milhares e de milhões de cristãos. E você que está sentado aqui, provavelmente tem problema com orgulho, porque não há um só ser humano na face da terra, e nenhum cristão, por mais regenerado que seja, que não lute com orgulho. Vamos para a definição de orgulho. Orgulho, uma das definições é atitude de autoexaltação. Atitude ao indivíduo que a si mesmo se exalta. É um conceito de superioridade, aquele que se acha superior aos demais. Orgulho também pode ser definido por aquele que possui uma imagem elevada de si mesmo.
é aquele que pensa ser mais do que é. E o orgulho também é definido como estado de independência espiritual de Deus. O orgulhoso, direto ou indiretamente, ele vive numa posição que ele independe de Deus. Vamos ver alguns desdobramentos do orgulho. O orgulho, para você ter uma ideia, ele é o pai de todos os pecados. A Igreja Católica chamou o orgulho de pecado capital. Um pecado de onde todos os outros procedem. E de fato, o orgulho é a essência de todos os pecados. Os puritanos chamavam o orgulho de a víbora do nosso coração, a serpente, a cobra venenosa. E ele é o pai de todos os pecados. Se você notar, o adultério, a mentira, o roubo, os pecados de imoralidade sexual, a ira, todos estes, antes de serem cometidos, passam pelo orgulho. Por que mentimos? Por causa do orgulho. Por que nos iramos? Por causa do orgulho. Todos os pecados passam por orgulho. Outro puritano disse, raspe qualquer pecado na superfície e encontrará o orgulho. Provérbios 13:10 diz que da soberba só provém a contenda. Toda sorte de males vem do orgulho, vem da soberba. Nós também podemos ver o orgulho na história da igreja, na história da humanidade. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus nos céus. Foi o orgulho que motivou os anjos caídos a pecarem contra Deus, se rebelando contra ele também. Foi o orgulho a causa da queda de Adão. Porque a proposta foi, se você comer do fruto, vocês serão como Deus. A queda da raça humana se deu por orgulho. O orgulho, então, foi a causa dos dois primeiros pecados. Primeiro do céu, segundo da terra. Primeiro no céu, foi o orgulho a causa da queda do diabo, porque ele queria ser igual a Deus. Isaías 14, subirei às mais altas nuvens e acima do trono do Altíssimo colocarei o meu. Contudo será lançado para baixo. Fala de Satanás. Então, o primeiro pecado no céu, a causa da queda do diabo, foi o orgulho. E o segundo na terra. Adão e Eva também foram tentados a serem iguais a Deus. Foi o orgulho a causa da queda. No Novo Testamento existem 3 palavras gregas que transmitem a natureza e as características do orgulho. Preste atenção. A primeira palavra grega é alazoneia, que dá a ideia do presunçoso. É a presunção em palavras. É aquele tipo de ser que demonstra soberba por meio das palavras. É aquele que usa as palavras em benefício próprio, em seu próprio benefício. Segunda palavra grega do Novo Testamento é hiperefania. Esse é o arrogante ou o soberbo. É aquele que tem uma visão elevada ou exagerada de si próprio. Pensa ser mais do que é. E a terceira palavra grega para orgulho no Novo Testamento é o hibris, que quer dizer insolente ou injurioso nas atitudes. É aquele que representa o orgulho em atos, em atitudes. É o tipo de orgulho que leva a pessoa a agir de forma desdenhosa contra os seus semelhantes. Então, uma para se referir ao orgulhoso por palavras, o outro pela arrogância e o outro que desdenha do seu próximo. O orgulho também assume algumas formas específicas. Tem várias formas
que o orgulho assume. E eu vou deixar aqui pelo menos 3. O orgulho, ele assume a forma do ser, do ter e do saber. Vamos por primeiro, o orgulho assumindo a forma do ser. É aquele que quer ser melhor do que os outros. É aquele que, comparado a outras pessoas, se julga melhor. Então, o orgulho assumindo a forma do ser. É aquele tipo de orgulho onde o indivíduo se acha superior, se acha o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais capacitado. Segunda forma que o orgulho assume, a primeira no ser e o segundo no ter. É aquele que é orgulhoso por causa daquilo que ele tem. Bens materiais, conforto, dinheiro, carros, casas, roupas, belezas. Mas não é só possuir bens materiais. É aquele que é orgulhoso porque tem talentos, títulos, diplomas, capacidade, dons. Então ele se orgulha de ter tanto bens materiais como bens morais. Terceira forma que o orgulho assume é na forma do saber. É aquele que é orgulhoso porque sabe mais que os outros, conhece mais que os outros, é mais inteligente que os outros, é mais capacitado que os outros. Então essas são as 3 formas mais comuns que o orgulho assume e que o orgulhoso se orgulha. É porque ele pensa e quer ser melhor que os outros, é porque ele tem ou deseja ter mais que os outros, ou é porque ele quer saber ou sabe mais que os outros. Agora, por que o orgulho é tão abominável? É tão repugnante? É tão asqueroso? E minha proposta essa noite é você não olhar para esse pecado nunca mais com os mesmos olhos. Meu desejo com essa pregação é incitar em você uma ira, uma cólera tão ardente pelo orgulho, a ter náuseas por ele, a ter um ódio santo por esse pecado, e combater ele como se estivesse combatendo com o próprio diabo. Por que ele é tão abominável? Primeiro, porque o orgulho é auto-idólatra. O orgulho nos faz adorar a nós mesmos, ou faz o indivíduo adorar a si mesmo. Ele é auto-idólatra. Ele venera a si próprio, ele louva a si próprio, ele cultua a si próprio. Ele faz com que nos tornemos deuses para nós mesmos. Segundo, porque o orgulho é tão abominável? Porque ele tira o nosso senso de contato com a realidade. Ele faz pensarmos ser o que nós somos e viver uma realidade que nós não temos. Ele tira o senso. A pessoa soberba, ela viaja, ela está fora de si, ela tira o contato da realidade, ela se infla, se incha tanto, que ela perde o senso da realidade e é levada a pensar ser o que ela não é. E viver uma realidade que ela não tem. Ou seja, o orgulho leva o indivíduo a uma ilusão, uma mentira. Terceiro, por que ele é tão abominável? Porque o orgulho inverte a ordem para a qual fomos criados. Nós fomos criados para Deus, para a glória de Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o orgulho inverte a ordem e ele nos leva a amar a nós mesmos acima de tudo e de todos, inclusive Deus. Quarto, por que o orgulho é tão abominável? Porque o orgulho destrói. E ele, como um câncer,
corrói por dentro, mata por dentro. Já viu uma pessoa que está com câncer, vai para o pâncreas, da metástase, começa a definhar, comer. O orgulho faz isso com a criatura. Definha, mata, destrói por dentro. Como Deus vê o orgulho? Isso você está vendo aqui, as minhas reações, na minha visão. Vamos ver qual é de Deus. Como Deus? Primeiro, Deus vê como um pecado. Provérbios 21:4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Segundo, como Deus vê o orgulho? Ele tem ódio do orgulho. Salmo 119:21. Deus odeia no seu coração o orgulhoso. Veja só como é que o salmista expressa. Deus não só expressa o ódio de Deus, mas aonde esse ódio reside? Deus odeia no seu coração. Vem das entranhas de Deus, da intimidade de Deus, o ódio que ele tem. E note, aqui ele não diz que ele odeia o orgulho. Diz que ele odeia o orgulhoso. Deus odeia o orgulhoso. Terceiro, como Deus vê? O orgulho é para Deus insuportável. Deus não suporta o orgulhoso. Salmo 101, verso 5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Deus tem náuseas, asco, nojo, ira do orgulhoso, do soberbo. Como Deus vê o orgulho? Primeiro, como um pecado, ele tem ódio, é para ele coisa insuportável, é para ele uma abominação, é uma das palavras mais fortes da Escritura, no tocante a algo negativo. Provérbios 16:5, a abominação é ao Senhor, todo altivo de coração. O que é a abominação? Vamos lá, por mais duro que você seja, eu vou falar algo assim. Suponhamos que você encontre um serial killer. O que é? Um assassino em série, um maníaco, um monstro, um psicopata, que pega 15 crianças, meninas do sexo feminino, de 3 anos, as violenta, abusa sexualmente e degola as 15. Você chega lá e vê a cena. Isso é uma coisa o quê? Abominável. Abominável. Abominável, inconcebível. Deus vê o orgulho assim como algo inconcebível, abominável, asqueroso. E quinto, e a pior das tragédias para o orgulhoso, Deus resiste o orgulhoso. Tiago 4,6. Antes dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste. Sabe o que quer dizer essa palavra no grego, resiste? Se opõe. Se é usada numa batalha militar. E quando um exército se opunha a outro e combatia contra ele. O Senhor está dizendo aqui que aos soberbos, Ele luta contra, Ele combate contra. Deus luta contra o soberbo, resiste, se opõe ao soberbo, entra em uma peleja com o soberbo. Você está vendo como é que é esse pecado? Imagine um soberbo dobrando os joelhos e orando. Senhor, um soberbo participando da ceia, um soberbo dando oferta, um soberbo votando. Deus sente náuseas. É um sacrifício que Deus não pode suportar. E os grandes homens do passado sabiam disso, que não é coisa para... mas tem gente santa, né, que não... Não. Os grandes homens do passado sabiam que não eram imunes ao pecado da soberba. O fato de eu estar aqui pregando não me faz imune à soberba. Aliás, me faz mais alvo dela do que você que está escutando. Olha como os grandes homens viam o pecado da soberba. Jonathan Edwards,
um dos maiores pregadores depois de Paulo e Agostinho de Hipona. Talvez são esses os três. Da era apostólica, Paulo. Da patrística, Agostinho. E do pós-reforma, Jonathan Edwards. Diz que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada, existe outra. Tira uma, outra, e outra, e outra, e outra. Robert Moore McCheyne, outro puritano, dizia, olha só, eu sei que sou orgulhoso e sei que não conheço nem metade do problema. Jonathan Edwards novamente, meu coração é um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Cotton Mather, outro puritano, eu tenho desejo de enxergar o meu orgulho como a própria imagem do diabo. Henry Martin diz, os homens frequentemente me admiram, e eu me sinto bem com isso. Mas como eu odeio o prazer que sinto nisso. Thomas Shepard, presta atenção nisso. Ontem, à tarde, eu jejuei, só para mim mesmo, sem que ninguém soubesse, para conquistar todo o orgulho restante do meu coração. Ele jejuou. Para quê? Só para que, através daquele jejum, todo o orgulho que ele não tivesse cometido, através daquele jejum, ele cometesse. A ideia é que eu estava vaidoso, mas eu decidi jejuar para eu ficar mais vaidoso ainda. Sabe quem são esses homens aqui? Se pegar nós todos juntos, não dá na unha deles. E eles se consideravam monstros quando percebiam o pecado do orgulho no coração. Vamos ver agora os sintomas do orgulho, para você saber se você tem ou não. Que você tem e que eu tenho, isso é fato. Né? Nós vamos saber que proporção que você tem ou não. Porque o Martyn Lloyd-Jones disse que até nossa humildade é soberba. Salomão disse que até a lavoura do ímpio é soberba. Ou seja, o trabalho da mão do ímpio. É tudo orgulho. Mas vamos ver os sintomas, não para saber se você tem orgulho. Todos nós temos. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, é diferente. Ter orgulho, lidar com orgulho, todos temos, todos lidamos. Andar constantemente em orgulho é um sintoma de uma pessoa orgulhosa. Primeiro sintoma do orgulhoso, a busca pelo louvor. O orgulhoso fica à procura do louvor, do elogio, da glória dos homens. E o orgulho, lembra, passa pelo ser, ter e saber. Então o orgulhoso quer ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado por aquilo que ele tem. E ele busca o louvor. Primeiro no saber. É aquele que é capacitado com o dom de saber. E ele busca louvor por isso. Ele anda à procura de elogio, de louvor, pelo conhecimento que ele tem. Segundo, no ter. Qualquer coisa que seja motivo, qualquer coisa que ele tem, que seja motivo de se elevar, ele busca o louvor por isso. E no ser, as posições que ele ocupa, o prestígio que ele tem, em qualquer lugar, ele busca louvor por isso. Então esse é o primeiro sintoma, a busca pela glória, pelo elogio, pela exaltação, por aquilo que ele sabe, que ele tem e que ele é. E ele se alimenta disso, do louvor. Olha Mateus 23, 5, 7, Jesus exortando eles. Os fariseus fazer, olha só, destaque, ter, ser e saber. Eles fazem essas três coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeias.
e as saudações na praça. Tá? Para que eles fazem tudo isso? Com o fim de serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Fazem com o fim de serem elogiados. Rabi aqui é a palavra para mestre. Querem ser louvados. Por isso Jesus diz, quando você tem, quando você sabe, quando você é, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda. Quando der esmolas, não sai e toque trombeta. O Senhor está dizendo o quê? Não expresse essas coisas. Não busque elogios, louvores, pelo que você tem, sabe e pelo que você é. Que tudo isso seja oculto. Segundo sintoma, então esse é o primeiro, busca pelo louvor. Segundo, espírito crítico. O orgulhoso critica qualquer um que ameace a sua posição no ter, ser e saber. Ele critica qualquer um, ele sempre vai criticar o inteligente, aquele que é mais inteligente que ele. Ele vai lançar uma crítica. Rapaz, a moça, o homem, cheio de qualidade, ele não consegue ver qualidade. Ele consegue daquela pessoa cheia de qualidades, ver defeitos. Ele critica o piedoso. O irmão é quebrantado, piedoso, tem qualidades espirituais que ele não tem. Entretanto, ele vai dizer hipocrisia, farisaísmo. Ele critica o talentoso, que tem dons e talentos que ele não tem. E ao invés de elogiar aquele que tem dons que ele não tem, ele o critica. E ele critica o abençoado, aquele que é abastado, que tem coisas, posse de coisas, que ele não tem. Espírito crítico, não sabe elogiar, só sabe criticar. Por que ele critica? Porque esse indivíduo que se depara com ele, ameaça a posição dele no ter, ser e saber, ou seja, tem mais que ele, sabe mais que ele e é mais que ele. E como ele é soberbo, ele não aceita isso. E ele vai ter uma dificuldade muito grande de tecer alguma espécie de elogio. Mas críticas fará com riquezas, fará com abundância. O soberbo, ele é assim, ó, meu Deus. Ele se satisfaz quando ele sabe que outros foram criticados, ou que se deram mal, nas áreas que competem conosco. Por exemplo, você é da música, tem alguém que canta melhor que você. Aí você soube que a apresentação dele foi um vexame, orgulhoso. Epa, eita glória. Ou quando ele recebe uma crítica. O soberbo se satisfaz. Presta atenção. Quando outros, aqueles que competem com eles nas mesmas áreas, se deram mal. O soberbo se satisfaz com isso. Fulano foi comprar um negócio, comprou estragado. Oh, glória. Ainda fala glória ainda. Fulano foi fazer uma coisa, foi ter uma apresentação, a apresentação saiu ruim. Então naquilo, no ser, ter e saber. E se nessas áreas tem alguma delas que competem com o orgulhoso, ele se satisfaz quando alguém foi criticado ou se deu mal. O orgulhoso, o orgulho nos faz julgar quem tem, quem sabe, quem é mais que nós. Veja o exemplo dos fariseus, Lucas 11, 14 e 15. Estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. O que Jesus fez? Expulsou um demônio. Os fariseus não conseguiam fazer isso. Quer dizer, no ter, Jesus tinha mais poder que eles. Jesus fez o mudo falar. Tinha mais conhecimento que eles.
E Jesus é aclamado pela multidão, era mais que eles. Então veja só, Jesus vem, estava ele expulsando o demônio, qual era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, maravilhou-se a multidão. Jesus se destacou no ter, no ser e saber. Agora os fariseus, que eram soberbos, mas alguns deles diziam, ele expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Ficaram morrendo de inveja, tomados de soberba. Apareceu um rabino que fala melhor que nós, conhece mais que nós, tem mais poder que nós e é mais prestigiado que nós. O que eles fizeram? Espírito crítico. Teceram críticas em Jesus. O soberbo é assim. Terceiro sintoma do orgulhoso. A inveja. A inveja é o quê? O soberbo é assim, ó, quando Deus faz algo com o outro, que não faz com ele, ou quando Deus faz uma coisa com o outro, que não faz conosco, o soberbo, ao invés de ser grato, ele fica com inveja. Ele queria ter recebido aquilo que o outro recebeu e ele não. Ele não tem um espírito de gratidão, diz, ele não merece ter aquilo, ele não merece estar ali onde está, ele não merece ter isso não. Ele não fala, mas dentro dele é eu que mereço. Ao invés de sermos gratos, somos invejosos. Ao invés de nos alegrarmos, nos entristecemos. O soberbo, ao invés de se alegrar, meu Deus, o marido está sendo condecorado, a mulher foi elogiada, os filhos ganharam o prêmio, o soberbo se entristece. Sabe por quê? Porque ele queria que chamasse ele, mas como chamou a mulher, ele fica triste. Se ele fosse humilde, ia fazer uma festa. É inveja. Ao invés de nos humilharmos pela lição, nutrimos ódio. Como assim humilhar? Nossa, aquela pessoa sabe mais que eu, foi condecorada, recebeu o que eu não tenho capacidade. Se humilha, aprende a lição. Olha só, Mateus 27, 17, 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Olha o que motivou a inveja. E quem é o pai da inveja? A inveja é uma filha. Filha da soberba, do orgulho. Orgulhoso tem inveja. Quarta, essa que é a mais marcante característica, sintoma do soberbo. Resistência à correção. O soberbo não gosta de ser corrigido, repreendido. Contraria um soberbo para você ver. Você já viu aquele touro Nelore? Você já viu ele fazendo assim para trás e bufando? Resistência à correção. O orgulhoso não permite que haja repreensão, mesmo que ela seja justa. O orgulhoso não admite seus erros. Você errou. Admite. Não, é que você não viu. Pera aí lá, você não está entendendo. Ele não admite os seus erros. Terceiro, o orgulhoso se justifica constantemente. Ao invés de admitir uma falha clara, ele justifica seus erros. Ele tem justificativa para tudo. Ele jamais se humilha, confessa ou admite que errou. Quarto, ele não aceita correção. Olha só, escuta aqui. E quando ela acontece, ele tem reações no comportamento, tais como, vamos lá. Então o quarto sintoma é, o sintoma de um orgulhoso, ele não resiste à correção. Ok? E isso passa pelo quê? Mesmo quando ela é justa, ele não aceita.
ele não admite que está errado e se justifica. Agora, quando a repreensão ocorre, ele não aceita, mas olha a forma com que ele se comporta, mostrando que ele não aceita. Quando acontece, existem reações no comportamento, como, primeiro, o endurecimento do coração. Se você repreende um soberbo, se você corrige um soberbo, a primeira reação, o endurecimento do coração. Lembra uma das figuras mais soberbas do Antigo Testamento? Faraó. Moisés vinha que com a palavra de Deus e repreendia Faraó. Olha como ele respondia, Êxodo 7:13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ele endurece. Diferente do humilde que quebranta. Você fala, ele quebranta. Você repreende, ele quebranta, ele baixa a cabeça. Ele não justifica. Ele admite os erros. Ele aceita a correção. Soberbo não. Endurece. Segunda reação do soberbo com a repreensão. Ele responde com violência e muitas vezes com agressão. Você lembra de Josafá, quando foi fazer aliança com Acabe? Os dois para entrar numa empreitada militar? Aí Josafá falou, peraí, não vamos entrar ainda não. Vamos procurar um homem de Deus para ver, um profeta. Aí tinha um homem, Micaías. Aí sabe o que Micaías fez? Chegou na presença de Acabe, do rei, e de Josafá, e repreendeu o rei. Sabe o que aconteceu com ele? Soberbo que era, olha como ele respondeu à repreensão. E Micaías diz assim, e o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Então Zedequias, filho de Quená, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías. E o rei de Israel disse, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte. Respondeu à repreensão com violência e agressão. Você quer deixar um homem, um soberbo furioso, repreende ele. Contraria ele. Ele vai soltar fogo pelas ventas e vai responder à repreensão. Porque não tem saída legítima. Você pegou ele com a mão na massa. É nítido. Como é que ele vai suprimir a sua repreensão? Com violência, ira e até agressão. Terceiro comportamento do soberbo, quando ele é repreendido, isolamento. É assim então? Ninguém me quer? Eu estou errado? Tá bom então. Sabe o que ele faz? Se cala e se isola. Provérbios 18:1. Olha o que diz. Busca satisfazer só o seu próprio interesse, aquele que a si mesmo se isola e se insurge contra toda a sabedoria. Quarto sintoma, resistência à correção. Todavia, quando ela acontece, ele tem 3 reações. Endurece o coração, responde com violência ou até agressão, e ele se isola. O exemplo é o rei Manassés. 2 Crônicas 33:10. E falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram ouvidos ao Senhor. Olha o que Spurgeon diz, igreja. Valorizem muito um amigo de vocês que apertem e corrijam fortemente vocês. E repreendam vocês. Por mais que você não goste, isto te aperfeiçoa. Quantos estão entendendo aí? Diz amém. Amém. Você não está soberbo porque você está entendendo não, né? Como é que estão os sintomas aí? Já está terminal, só está no início? Ou já está ali, pi, pi, pi? A coisa aqui é feia. Você imagina eu pregando aqui, eu só estou pregando e vendo eu aqui, ó, a minha carinha em cada tópico aqui. Vamos agora para soluções, porque ninguém vai aguentar mais 5 minutos falando disso aqui, né? Como vencer o orgulho, André?
Você já está famoso, não vou falar seu nome, mas não, já estão querendo a tua cabeça. Só fala o sobrenome, é virtuoso. Como vencer esse pecado desgraçado, maldito, asqueroso, abominável, insuportável, intragável? Como vencer? Vamos lá. Soluções para orgulho. Primeiro, vou falar o básico que todo mundo sabe, mas é essencial. Volte-se para a oração. Você só vai vencer esse asqueroso, gigantesco, descomunal pecado com os seus joelhos. Por isso é que nós dobramos o joelho. Já vence o orgulho se humilhando, botando a boca no pó. Meu irmão, confessando essa maldição. Derrame seu orgulho diante do trono da graça. Veja o orgulho como anomalia, como algo aterrorizante, e peça a Deus para livrá-lo disso. Confesse o dia e noite diante de Deus, admita, não fica, mas porém, então, sabe, não, diga, eu sou soberbo, Deus. Coloque gravidade na oração, diga, Senhor, estou prestes a morrer, e se arrependa com agonia. É como a mulher dando parto, dando a luz, meu irmão, dê parto, que você vem expelir esse mal com dores, com agonia diante de você. Isso não é uma coisa que você vence em 2 semanas, meia hora de oração, não, filho. Isso aqui é uma luta de anos, jejuns e orações, clamando, até que o Espírito Santo venha e livre você, gradativamente, paulatinamente. Segunda forma de vencer o orgulho. Primeira oração, segundo, volte-se para a palavra. O que Jeremias diz? Não é minha palavra, fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, martelo que quebra a rocha. A palavra é um martelo, é uma bigorna que despedaça o orgulho. Volte-se para a palavra. Como assim? Pegue todos os textos que a Bíblia fala sobre orgulho e se conforme a esses textos, verbalize esses textos, ore esses textos, clame pelo cumprimento desses textos, use a espada de 2 fios, use o fogo abrasador de Deus, use o martelo de Deus para quebrar o orgulho. Terceiro, olhe para os atributos de Deus. Sabe por que somos tão soberbos? Porque nós achamos que Deus precisa da nossa ajuda. Porque o Deus dessa igreja mequetrefe, neopentecostal, é um Deus que você precisa pôr ele na parede, ele está assustado. Tem um outro gaiato aí dizendo que não tem nada a ver com a pandemia. Deus fez o mundo e deixou o mundo. Eu não sei onde ele está, deve estar em outra galáxia, jogando, não sei o que ele está fazendo. Então o Deus dessa igreja moderna é tão pequenininho, fracote, barrigudinho, tão feinho, que o homem se acha no direito de estar numa posição que não tem. Agora, quando você voltar para o estudo dos atributos de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, os decretos de Deus, a justiça de Deus, a imensidão, a infinitude de Deus, a transcendência de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença, você vai diminuir. Aí vai acontecer igual Isaías. Já dizia, Isaías estava que estava. Quando viu o trono de Deus, disse, ai de mim que vou perecendo. Ou quando Pedro teve noção de quem é que falava com ele, quando Jesus o chama para largar as redes e seguir, ele diz, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O orgulho de Isaías, de Pedro, foi despedaçado. Estude a grandeza de Deus, estude a glória de Deus, que vai vencer seu orgulho. Quarto, remédio, pratique a humildade, o oposto do orgulho. Como assim? Você quer vencer? Se submeta a práticas humildes. Sirva as pessoas. Para de dar uma de patrão. Vou lembrar aqui até de uma igreja lá de Campo Grande, o Caio Baez, que citava muito. Quando chegava na igreja, o irmãozinho recebia assim. Aí chegava, oi, paz e graça, paz. Ô irmão, eu tô chegando hoje. Fica tranquilo, eu sou seu tapete. Seja o tapete, irmão. Você está sendo rei demais. Eu sou seu tapete. Pode pisar, pisa, estribucha, faz o que você quiser. Eu sou seu tapete.
serve pessoas, visite membros mais desprezados da igreja, mais pobres, mais humildes, se envolva com gente humilde, com serviços humildes, com obras, isso mói teu orgulho. Sai com o irmãozinho, vai comer um PF com ele no centro ali de 12 conto, com aquele feijão azedo vencido, vai lá. Tu precisa comer, você já comeu, você está acostumado a comer o quê? Picanha, contrafilé, você tem que comer a havaiana, é uma delícia. Sabe que a carne parece uma borracha? Ah, isso quebra o orgulho do camarada. Aí você fala, Deus do céu, como é que alguém tem coragem de comer isso aqui? Aí o irmãozinho diz, tá bom, né? Visite asilos, periferia. Olha só, vá até centros que mostram uma realidade diferente da sua. Quanto mais você serve outros, mais você se esquece de você. Quinto remédio para vencer o orgulho, esse é muito importante. Tem alguém para prestar contas. O orgulhoso geralmente é carreira solo. Não tem o texto lá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por mim, de mim, para mim são todas as coisas. O que é isso? Tem alguém que possa identificar seus erros, inclusive seu orgulho. Procure alguém que você, com humildade, possa pedir que faça uma avaliação de você. Tem que chegar, sentar, fala aí, pastor, pode falar, não fica com rodeio não, já vai na jugular, pastor. Imagina se falar isso para mim, eu já vou sem mandar. Lutador de jiu-jitsu, imagina. Então alguém que você possa procurar com humildade e pedir, faça uma avaliação de você. Tem alguém que fale verdades para você, que seja franco e sincero. Não busque aqueles que falam o que você quer ouvir. Tem irmão que busca esse. Ah, vou aconselhar não, o que é pastor? Por quê? Porque ele fala a verdade. Não há nada que trate mais seu orgulho do que ter alguém para prestar contas. Irmãos, aqui está então a raiz do orgulho, seus sintomas, a causa e a solução. Só repeti-las de novo, porque eu fiquei muito tempo na enfermidade. Na cura eu passei pouquinho, né? Só mais uma vez. Volte-se para a oração, volte-se para a palavra, estude os atributos de Deus, pratique a humildade e busque alguém para prestar contas. Eu vou terminar com uma lista que Richard Baxter e Joe Bick fizeram para identificar se uma pessoa tem esse problema ou não. Eu vou ler, eu encerro. Enquanto eu estiver lendo, preste muita atenção para você se identificar. Aqui estão algumas perguntas feitas por Richard Baxter, Joe Bick e outras pessoas para que possamos identificar o orgulho. Vamos lá. Você está sempre pronto a discutir com qualquer um que diga alguma palavra que o desonre? Se a resposta é sim, você tem um problema com orgulho. Você se inflama se sua palavra ou sua pessoa for contrariada? Se a resposta for sim, você tem orgulho. Você julga a humildade das pessoas como algo desprezível? Tipo assim, você acha que uma pessoa humilde é repugnante, nojenta? Você é alguém que não sabe se submeter a ninguém? Se a resposta for sim, você tem um problema. Você não se humilha diante de ninguém, se arrependendo pelo seu erro e confessando seu pecado? Se for sim, você tem um problema. Você é dependente dos elogios dos outros? Você faz de tudo para receber um elogio? É dependente dos elogios dos pais, dos amigos, do esposo ou da mulher? Até fotos e postagens das suas mídias é com a finalidade de receber elogios? Você é o tipo de pessoa que não pode servir a Deus em um lugar simples, mas acha que se ajusta melhor às posições e às honras do serviço a Deus quando ele é acompanhado com prestígio? Você não está familiarizado com a falsidade e
perversidade do seu coração, isto é, você não percebe o quanto é mal, ou não admite ser mal na profundidade com a qual você é, tem orgulho. Você está normalmente mais pronto a se defender do que acusar a si mesmo ou confessar sua falha? Você é o tipo de pessoa que está sempre mais pronta a ensinar do que aprender e a ditar aos outros o que fazer do que escutar as instruções deles? Isto é, você gosta de mandar e não de receber ordens. Você é o tipo de pessoa sempre pronta a doutrinar seus mestres, as ações dos governantes e seus irmãos em Cristo. Isso é, ninguém pode expor um erro seu para você. Não, melhor, ninguém pode expor nenhum erro para você, que você já quer dar logo um conselho. Você é o tipo de pessoa que valoriza o aplauso das pessoas e o seu coração pula de alegria quando ouve que outros muito te estimam? Você fica abatido quando ouve que alguém te despreza? Você ama aqueles que mais te honram e o seu coração fica ressentido com aqueles que você acha que te menosprezam? Você é o tipo de pessoa que precisa que seus caprichos sejam satisfeitos e seu julgamento precisa ser regra por meio da qual os outros devem ser julgados e que sua palavra precisa ser a lei para todos à sua volta? Se a resposta for sim, nós temos problema com orgulho. Irmão, aqui está uma pequena exposição desse horrendo mal. Eu quero começar assim. Qualquer resistência ao que foi pregado, você pode não gostar do método que eu preguei, do método, do meu timbre de voz, você pode não gostar. Agora, o que você não pode negar é que isso é uma verdade irrefragável, irrefutável da Escritura. Se você ouviu esse sermão com qualquer tipo de rejeição ou bloqueio, há uma evidência gigantesca de orgulho na sua vida. Essa palavra tem que tirar o nosso chão. Não há criança sentada aqui nessas cadeiras, ou quem me ouve, que não tenha este mal no seu coração. E eu vou te dizer mais, essa é a maior causa de condenação de pessoas. As pessoas que irão ao inferno irão por causa desse pecado. É pela soberba que muitos não vêm a Cristo, porque não admitem os seus pecados e não se curvam à ideia de ter que se humilhar a um Salvador. Que erraram o suficiente para serem dignas do inferno, para admitirem que são pecadoras, e elas se mantêm obstinadas e alheias à graça salvadora de Cristo por causa da soberba. Ela meu irmão, ela leva à queda e à ruína. A soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Quantos homens da nossa nação não caíram pela soberba? Se você olhar os pregadores que caíram em pecados sexuais, antes eles confessaram que foi a soberba. A soberba levou empresários a cair, a soberba levou Roma a cair. Roma caiu por causa do pecado de imoralidade que estava atrelado à soberba dos seus imperadores. Impérios caíram pela soberba. Por que o terceiro Reich caiu? Adolf Hitler. Porque os generais disseram para ele teve uma estratégia: vamos 3 frentes de batalha, vamos invadir Kiev, Moscou e Leningrado. Os generais disseram: não, Hitler, 3 frentes de batalha é muito, e por causa da soberba vocês não sabem nada de guerra. Hitler perde a guerra, o terceiro Reich acaba, e ele se suicida. Soberba destrói casamentos, destrói famílias, derruba ministérios, destrói tudo. O homem arrogante não aceita repreensão, ele anda sozinho achando que é o dono da verdade. E a coisa mais trágica eu vou deixar para outra pregação. Isso aqui dá outra pregação.
Ele dá a graça aos humildes, mas resiste os soberbos. A graça que nós precisamos para vencer o pecado, a graça que nós precisamos para a santificação, a graça que precisamos para manter-nos de pé, Deus tira do homem por causa da soberba, e Ele entrega as suas iniquidades, as suas peçonhas. Deus, vou retribuir a sua soberba, retendo-lhe a minha graça, e você se tornará uma besta incontrolável. Os megalomaníacos não são todos assim, soberbos? Os assassinos, criminosos, psicopatas, sociopatas, soberbos, porque Deus os entregou. Se você quer se ajoelhar, arrancar esses pisos com seus dentes, morder nessas cadeiras, derramar copiosas lágrimas de modo que vai molhar todo esse piso, se você precisa de uma oportunidade para isso, ou de estímulo, aqui está. Esse é o pecado que está nos matando, e ele merece toda a nossa atenção, nossas fibras. Vamos fazer isso agora. Se você sentir, se ajoelha e vamos travar uma guerra com esse pecado maldito. Feche os seus olhos agora, vamos orar.